Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. A Igreja e a Santificação. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Queridos, hoje vamos refletir num dos temas central para a vida cristã: a santificação. Em Hebreus 12, verso somos exortados a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Esta passagem não apenas destaca a importância da santificação, mas também a coloca como uma condição essencial para vermos a Deus. Aprofundemos nossa compreensão no que significa viver em santificação e como aplicarmos a nossa vida como igreja. A palavra kadosh na língua hebraica é do contexto agrícola e transmite a ideia de separação, como por exemplo cortar o galho de uma árvore. Em Isaías 6 a palavra é traduzida por santo numa referência a Deus. Na língua grega a aplicação é para designar a santidade de Deus, que é santo. Sendo a mesma santidade extensiva aos santos de Deus, que somos nós. A paz com todos é um caminho de amor e unidade. O versículo começa com a exortação para seguirmos a paz com todos. A paz aqui mencionada não é apenas a ausência de conflitos, mas uma atitude ativa de reconciliação e de amor. Mateus 5, verso 9, registra o ensino de Jesus, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como igreja, somos chamados a sermos agentes de paz em um mundo marcado por divisões e conflitos. Como podemos, como o corpo de Cristo, promover a paz em nossas famílias, na igreja e até em nossos corações? Devemos buscar reconciliar, perdoar e amar uns aos outros, refletindo o amor de Cristo em nossas ações diárias. A santificação é um processo contínuo de transformação. A segunda parte do versículo nos chama à santificação. Mas o que é a santificação? É o processo pelo qual Deus nos transforma, moldando-nos à imagem de Cristo. É uma jornada contínua de crescimento espiritual, em que nos afastamos do pecado e nos aproximamos da vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2, nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a santificação exige de nós uma entrega total a Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo nos transforme diariamente, buscando uma vida de obediência e pureza. Isso inclui examinar nossas atitudes, pensamentos e ações à luz da palavra de Deus e estar dispostos a mudar aquilo que não agrada ao Senhor. A santificação é a condição para ver a Deus. O autor de Hebreus nos adverte de que sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Isso enfatiza a seriedade deste chamado. A santificação não é opcional, é essencial para a nossa comunhão com Deus. Ver a Deus não se refere apenas à vida eterna, mas também à nossa capacidade de experimentar Sua presença e poder em nossas vidas agora. Precisamos perguntar a nós mesmos se estamos levando a santificação a sério. Se estamos comprometidos em viver de maneira que agrada a Deus. Se estamos dispostos a renunciar ao pecado e buscar uma vida santa. Qual o papel da igreja na santificação? A igreja tem um papel crucial no processo de santificação de cada um de nós. Somos chamados a edificar uns aos outros, encorajando-nos a viver de acordo com os princípios bíblicos. Em Efésios 4, versos de 11 a 13 lemos: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como igreja devemos criar um ambiente que promova o crescimento espiritual. Isso inclui ensino bíblico sólido, discipulado, oração e apoio mútuo. Devemos caminhar juntos na jornada de santificação, ajudando uns aos outros a manter o foco em Cristo. Por que precisamos da santificação?
Sabemos que o mundo jaz no maligno e que há um conflito constante entre a Igreja Corpo de Cristo e o mundo. Se aqueles que fazem parte da Igreja não santificar o mundo, com certeza serão mundanizados. Na luta contra a mundanização, o crente só tem uma arma, que é a santificação. A santificação é o altímetro que revela o grau de altitude da Igreja Corpo de Cristo. Os crentes têm que entender que sem santificação não há vida espiritual obediente, submissa a Deus. Sem santificação não há submissão ao Espírito Santo. O processo de santificação é contínuo e progressivo. É a caminhada em direção à estatura do varão perfeito. A santificação é o sinal do crente fiel. Fomos admoestados a apresentarmos nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo, e santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E não esqueça de seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, somos chamados a seguir a paz com todos e a santificação, pois sem isso, não veremos o Senhor. Que possamos responder a este chamado com seriedade e compromisso. Vamos buscar a paz em nossas relações, permitir que Deus nos santifique diariamente e apoiar uns aos outros nesta caminhada de fé. Que nossa vida como igreja seja um testemunho vivo da santidade de Deus, e que, ao final de nossa jornada, possamos ver ao Senhor face a face. Que possamos ser uma igreja santa e irrepreensível diante de Deus, em nome de Jesus, amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio, assistente virtual. Você ouviu Instantes com Deus.